Você já se pegou imaginando como seria a sua vida se o dinheiro simplesmente se multiplicasse enquanto você dorme? Sem sorte, sem loteria, sem esquema milagroso? Só você, o tempo e uma estratégia que funciona. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas aqui vai a verdade. Os ricos já usam isso há décadas. E o nome do que você vai aprender hoje é Regra dos 72. Uma fórmula tão simples que parece truque, mas é pura matemática financeira. E o melhor, ela pode te dar algo que a maioria das pessoas não tem. Clareza sobre o tempo necessário para enriquecer. Porque, vamos ser sinceros, tem muita gente por aí prometendo retorno de 100% em um mês, vendendo a ilusão de enriquecer da noite para o dia. Só que a realidade é outra. Quem constrói patrimônio de verdade sabe que tempo e constância são mais poderosos do que qualquer promessa de lucro rápido. O que você vai entender neste vídeo pode mudar sua forma de enxergar o dinheiro. Não é exagero. É educação financeira no seu ponto mais prático. Você vai descobrir quanto tempo realmente leva para dobrar seu dinheiro, como aplicar essa lógica em qualquer tipo de investimento. E por que, quanto antes você começar, menor será o esforço para alcançar a liberdade financeira. Então respira fundo, pega papel e caneta se quiser, e se prepara, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada da sua jornada financeira. A maior armadilha do mundo financeiro não são os investimentos ruins, não são os golpes, não são nem os juros abusivos do cartão de crédito. A maior armadilha é a expectativa errada sobre o tempo que leva para construir riqueza. A gente vive numa era onde tudo é imediato. Fast food, entrega em 10 minutos, Pix na hora. E esse senso de urgência contaminou a forma como lidamos com o dinheiro. Muita gente entra no mercado financeiro achando que vai sair rico em 6 meses. Compra ação sem entender o negócio. Investe em criptomoeda porque viu alguém ganhar 500% no TikTok. Faz day trade achando que vai viver disso antes de aprender o que é risco. E o que acontece depois? Frustração, desistência. E a famosa frase, investimento não é para mim. Mas sabe o que essas pessoas estavam realmente buscando? Previsibilidade, segurança, liberdade. Só que foram seduzidas pela promessa do atalho e acabaram tomando o caminho mais longo e doloroso. Se você já passou por isso, respira. Isso não é o fim. Na verdade, pode ser o recomeço. Porque hoje você vai entender que o verdadeiro jogo do dinheiro não é sobre velocidade. É sobre direção. Pensa comigo, o cara que investe R$ 500 por mês com consistência em um bom ativo durante 15 ou 20 anos pode acabar com mais patrimônio do que aquele que tenta multiplicar tudo de uma vez, sem estratégia. Isso não é sorte, é matemática com disciplina. A transformação começa quando você muda o foco de como ficar rico rápido para como enriquecer de forma inteligente. E é aí que entra a regra dos 72. Ela não promete mágica, ela oferece clareza. E com clareza vem a confiança. E com confiança, você começa a agir. Porque no fim das contas, o que te deixa rico não é a pressa. É a direção certa, repetida por tempo suficiente. Agora que você entende o problema, vamos à solução. E prepare-se, porque a simplicidade dessa regra vai te surpreender. Agora que você já entendeu o verdadeiro obstáculo no caminho da construção de riqueza, a ilusão da velocidade, é hora de conhecer a ferramenta que vai te dar o controle do tempo. Apresento a você a regra dos 72. Ela é simples. Tão simples que quando você entende, parece até que estão te entregando uma chave secreta. Mas não é segredo, é matemática, é lógica financeira. E o melhor, qualquer pessoa pode aplicar, mesmo que esteja começando agora. A regra dos 72 funciona assim. 72 dividido pela taxa de retorno anual. Faz tempo aproximado, em anos, para dobrar seu dinheiro. Ponto. É isso. Se você investe, por exemplo, com uma rentabilidade de 12% ao ano, basta fazer 72 dividido por 12, igual 6. Ou seja, em 6 anos, seu dinheiro dobra. Parece pouco? Agora pensa o que isso significa no longo prazo. Se você começar com R$ 10.000 e dobrar a cada 6 anos, em 18 anos, você pode ter R$ 80.000. Isso sem considerar aportes mensais. Agora imagine investindo todos os meses. O efeito é exponencial. Mas a mágica dessa regra está em outra coisa. Clareza. Quantas vezes você já se perguntou: será que vale a pena esse investimento? Quanto tempo vou levar para alcançar minha liberdade financeira? Será que estou no caminho certo? Com essa regra, você começa a enxergar o tempo como um aliado e não como um mistério. Você para de depender da sorte e começa a calcular o que precisa ser feito. Outro exemplo prático. Se seu investimento rende 6% ao ano, 72 dividido por 6, igual 12 anos para dobrar. Se rende 24% ao ano, 72 dividido por 24, igual 3 anos para dobrar. Simples assim. Isso não quer dizer que você precisa buscar os investimentos com os maiores retornos, porque risco e retorno caminham juntos. Mas agora você tem uma régua.
um parâmetro, uma forma de comparar com base em números reais, não em promessas vazias. E sabe o melhor? A regra dos 72 não precisa de calculadora científica, nem planilhas, só papel, caneta e consciência financeira. No próximo capítulo, a gente vai aplicar isso em exemplos reais: poupança, tesouro, ações. Você vai ver quanto tempo cada opção leva para dobrar o seu patrimônio e como isso muda tudo no seu planejamento. Agora que você já entendeu a lógica por trás da regra dos 72, vamos aplicar isso na prática. Porque é aqui que muita gente toma decisões erradas, sem saber quanto tempo o dinheiro realmente leva para crescer. Vamos começar com o mais conhecido, e talvez o mais frustrante: a poupança. Hoje, a poupança rende em média 6% ao ano, aplicando a regra dos 72. 72 dividido por 6, igual 12 anos. Ou seja, se você deixar 10 mil reais na poupança, vai demorar 12 anos para se transformar em 20 mil reais. Isso se a inflação não corroer o valor real no meio do caminho. E sim, infelizmente, esse é o investimento mais comum entre os brasileiros. Agora vamos subir um degrau. Imagine que você invista em um título público como o Tesouro Selic, que pode render cerca de 10% a 12% ao ano, dependendo do cenário econômico. Vamos usar 12% para facilitar. 72 dividido por 12, igual 6 anos. Com o mesmo 10 mil reais, você dobra o capital em metade do tempo comparado à poupança. Estamos falando da mesma quantia, mas com mais eficiência. É isso que uma boa escolha faz. Não precisa de mágica, só de direção. Agora, digamos que você invista em produtos com um pouco mais de risco e potencial, como fundos imobiliários ou ações de boas empresas, que ao longo dos anos podem render 18% ao ano. Média histórica de muitos investidores disciplinados. 72 dividido por 18 igual a 4 anos. Isso mesmo, 4 anos para dobrar seu dinheiro. E isso com o que chamamos de investimento saudável, onde há risco, claro, mas também fundamentos, análise e visão de longo prazo. A ideia aqui não é te convencer a sair da poupança e colocar tudo em ações. Não é isso. A ideia é te mostrar que quando você sabe o que está fazendo, você escolhe melhor. Porque agora você consegue enxergar o tempo, você sabe o que esperar. E mais, consegue construir um planejamento baseado em números reais, com metas de verdade. No próximo capítulo, vamos mostrar como reinvestir seus lucros faz com que você não apenas dobre o dinheiro uma vez, mas 2, 3, 4 vezes. E como isso pode mudar completamente sua vida financeira. Dobrar o dinheiro uma vez é legal, mas dobrar várias vezes é isso que muda o jogo. E aqui entra o conceito que poucos valorizam, mas que os maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, usam como regra de vida: reinvestimento dos lucros. Quando você deixa os juros ou os rendimentos acumularem e reinveste tudo, você está fazendo o dinheiro trabalhar por você. E esse ciclo, com o tempo, cria o que a gente chama de efeito bola de neve. Vamos usar um exemplo simples. Você começa com 10 mil reais investidos a 12% ao ano. Pela regra dos 72, você vai dobrar esse valor em 6 anos, certo? Então, em 6 anos, você tem 20 mil reais. Agora você não retira esse dinheiro, você mantém investido com os mesmos 12% ao ano. Mais 6 anos, agora são 40 mil reais. Mais 6 anos, 80 mil reais. Mais 6 anos, 160 mil reais. Em 24 anos, você multiplicou seu dinheiro por 16, sem precisar ganhar mais, sem precisar trabalhar mais, só porque você reinvestiu e deixou o tempo agir. E aqui vai um detalhe crucial. A maioria das pessoas para no meio do caminho. Elas veem o dinheiro dobrar uma vez e gastam. Ou mudam de estratégia, ou perdem a paciência. Mas quem entende o valor do tempo e da constância, colhe os frutos lá na frente. É como plantar uma árvore. O crescimento no começo é lento, quase invisível. Mas depois de um tempo, ela dispara, e dá sombra e dá frutos. Mas só para quem teve paciência, você não precisa de sorte. Você precisa de tempo, direção e reinvestimento. Essa é a tríade do crescimento financeiro. E o mais poderoso é que você não precisa começar com muito. O que faz a diferença não é o valor inicial, é o quanto você deixa ele crescer. No próximo capítulo, a gente vai mostrar o que acontece com quem espera demais para começar e como o tempo perdido pode custar caro no longo prazo. Se tem uma frase que eu escuto muito é: "Ah, mas eu ainda sou jovem, posso começar a investir mais para frente." E aqui vai uma verdade dura. O tempo que você perde hoje vai te custar muito mais no futuro. Não porque investir depois seja impossível, mas porque a diferença entre quem começa cedo e quem deixa para depois é brutal. Vamos fazer uma comparação simples. Imagine duas pessoas. Pessoa A começa aos 25 anos, investindo R$200 por mês com uma média de 12% ao ano. Pessoa B começa aos 35 anos, investindo R$400 por mês, o dobro, com a mesma rentabilidade.
Sabe quem terá mais dinheiro aos 60 anos? A pessoa A, mesmo investindo metade. Por quê? Porque ela teve 10 anos a mais de tempo. Esses 10 anos de diferença criaram uma vantagem que a pessoa B nunca mais vai recuperar, mesmo colocando o dobro de dinheiro. Esse é o poder do tempo. E ele funciona como um elevador invisível no mundo dos investimentos. Quem entra cedo, sobe mais fácil. Quem espera demais tem que subir pela escada. E aqui está o ponto principal. Investir não é sobre ter muito dinheiro. É sobre ter tempo e usar ele com inteligência. Mesmo que hoje você só consiga investir R$50, o impacto disso, com consistência, pode ser imenso lá na frente. Agora, se você deixar para começar quando sobrar dinheiro, ou quando a vida estiver mais tranquila, o custo invisível será enorme. Porque não é só o dinheiro que você deixa de investir, é o tempo que você perde sem os juros trabalhando para você. Então a decisão que você toma hoje, de começar com o que tem, pode significar anos a menos trabalhando no futuro. Pode significar liberdade, pode significar escolha. No próximo capítulo, a gente vai dar um passo além, mostrar por que, mesmo dobrando o seu dinheiro, você pode estar perdendo o poder de compra. E como fatores como inflação e impostos entram nesse jogo. Até aqui, a gente falou sobre dobrar o dinheiro. Mas agora eu preciso te mostrar uma verdade que muitos ignoram. Nem todo dinheiro dobrado significa aumento real de patrimônio. Por quê? Porque tem dois vilões invisíveis no mundo financeiro: inflação e impostos. Vamos começar pela inflação. Se você investe com uma taxa de retorno de 12% ao ano, mas a inflação está em 7%, o seu ganho real é de apenas 5% ao ano. Ou seja, o seu dinheiro está crescendo, sim, mas o poder de compra dele está crescendo bem menos do que parece. A regra dos 72 continua funcionando, mas agora você tem que aplicá-la sobre o ganho real. Nesse exemplo, 72 dividido por 5 igual a 14,4 anos para dobrar o poder de compra real do seu dinheiro. Viu a diferença? Você achava que dobraria em 6 anos, mas na prática vai levar mais do que o dobro do tempo se não considerar a inflação. Agora entra o segundo ponto: os impostos. Dependendo do tipo de investimento, você vai pagar de 15% a 22,5% sobre os lucros. Isso afeta diretamente a rentabilidade final, e se você ignora isso, corre o risco de planejar errado e se frustrar no futuro. Por isso, ao fazer qualquer simulação, pense sempre no lucro líquido e no ganho real. É esse número que de fato coloca mais patrimônio no seu bolso e te aproxima da liberdade financeira. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como usar a regra dos 72 no dia a dia, como uma bússola prática para comparar investimentos, definir metas e fazer escolhas mais conscientes. Agora que você já entendeu como a regra dos 72 funciona, chegou a hora de colocar isso em prática no seu dia a dia. Porque essa ferramenta não é só teoria. Ela é uma bússola que pode guiar suas decisões financeiras. Imagine a seguinte situação. Você está diante de dois investimentos. Um promete 10% ao ano, outro 6% ao ano. Qual vale mais a pena? Com a regra dos 72, você já tem a resposta. 72 dividido por 10, igual a 7,2 anos para dobrar. 72 dividido por 6, igual a 12 anos para dobrar. Você sabe exatamente qual acelera mais o crescimento do seu patrimônio. E isso sem precisar abrir planilha ou fazer conta complicada. Outro exemplo. Você tem um objetivo claro. Digamos, dobrar seu capital em 8 anos. Basta inverter a fórmula. 72 dividido por 8 igual a 9% ao ano. Ou seja, agora você sabe qual taxa de retorno precisa buscar para alcançar sua meta no prazo. E com isso, consegue analisar se os investimentos que você está fazendo hoje estão coerentes com os seus objetivos financeiros. Essa regra te dá poder, porque você para de investir no escuro. Você sabe onde está, para onde está indo e quanto tempo vai levar. E mais, passa a comparar oportunidades com base em matemática, não em opinião. No próximo e último capítulo, vamos amarrar tudo isso e falar da verdadeira transformação que começa quando você domina o tempo, a estratégia e a paciência. Se tem uma coisa que você precisa levar desse vídeo, é que enriquecer não é mágica, é estratégia com o tempo. A regra dos 72 te mostrou que existe uma lógica por trás do crescimento do seu dinheiro. E mais do que isso, que o tempo é um ativo valioso demais para ser desperdiçado. Enquanto muitos seguem buscando o próximo investimento milagroso, você agora tem uma ferramenta que te permite olhar para qualquer aplicação com clareza, comparar opções e tomar decisões com confiança. Você aprendeu que dobrar o dinheiro leva tempo, e isso é normal. O reinvestimento acelera esse crescimento. Começar cedo é mais importante que investir muito, e que só o ganho real importa, aquele que vence a inflação e resiste aos impostos. Mas mais do que fórmulas e contas, você agora tem uma nova mentalidade. Você entendeu que liberdade financeira não vem da pressa, e sim da consistência. A pergunta agora é simples:
o que você vai fazer com esse conhecimento. Porque a resposta certa não é esperar o momento ideal. O melhor momento foi ontem, o segundo melhor é agora. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual é a sua meta. Em quantos anos você quer dobrar seu patrimônio? E compartilha esse conteúdo com alguém que ainda está preso na ilusão da velocidade. Lembre-se, o dinheiro gosta de quem tem visão, e a regra dos 72 é o primeiro passo para isso.